E aí, tudo bem com vocês? Professora Denise, estamos aqui para mais uma aula de matemática na quinta etapa na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos, né, de matemática. Hoje vamos estudar um pouquinho, vamos revisar um pouquinho de números naturais, números inteiros e números racionais. Onde nós vamos encontrar esse livro? É importante você fazer o acompanhamento, né? Através do livro. Nós temos esse conteúdo aí na página 104. Então vamos lá? Vamos começar? Então, os números naturais são os números que você já estudou a vida inteira, né? Os números naturais a gente começa a estudar desde o primeiro ano que a gente entra na escola, a gente já costuma escutar falar em números naturais, certo? Os números naturais são aqueles que daquela sequência lógica, né, que começa no zero e não tem fim. E o livro vem trazendo para vocês, né? Nós estamos falando primeiro agora, nós vamos falar de números naturais, tá certo? Então, nesse primeiro momento, o livro vem trazendo para vocês em que situação do seu dia a dia você utiliza os números. Com certeza, da hora que você acorda até a hora de você dormir, você está utilizando números, né? Olhando a hora do relógio, medindo alguma receita na cozinha, né? Então, você utiliza os números praticamente em todas as atividades do seu dia a dia, né? Para ver a temperatura do freezer, para indicar a linha de ônibus, né? Então, observe as situações mostradas nas fotos a seguir. Então, aqui numa pista, né? Para fazer, numa pista de atletas, né? Para correr, para indicar posição, numa bússola ou em relógio, em supermercados, em compras. Então, a todo momento, nós estamos utilizando os números. Eu acho que ficaria até difícil a gente imaginar o nosso dia a dia se a gente não soubesse manusear as operações matemáticas. Em cada situação, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, nós usamos diferentes números, né? Então, no primeiro momento, nós vamos falar dessa sequência aqui, que a gente estuda desde o primeiro momento que a gente entra na escola, né? Esse 1, 2, 3, 4, 5 e sempre seguido de reticências, porque o conjunto dos números naturais é infinito. A partir do momento que eu digo que é infinito, é porque é um conjunto que não tem fim. Nós não podemos registrar o último número natural porque ele não existe. É uma sequência infinita, né? Então, essa sequência aqui começa a partir do zero e vai citando infinitamente, né? Para a direita, nós chamamos eles de números naturais. Nessa sequência, o primeiro termo é zero, então, se for perguntado, questionado qual é o primeiro número natural, é o zero. E para determinar um termo qualquer dessa sequência, a gente basta adicionar o 1, né? Então, vem logo imediatamente, né? 1, 2, 3, né? E assim infinitamente, tá certo? Então, o conjunto dos números naturais é muito fácil, são números que vocês estudaram a vida inteira e que estão presentes em quase todas as atividades do nosso dia a dia, certo? Em seguida, nós vamos utilizar e estudar um pouquinho os números inteiros. Então, vocês já escutaram essa palavra, números inteiros. Os números inteiros são aqueles que são citados, os números negativos, que estão à esquerda do zero, porque você sabe que os números naturais, eles começam em zero. Já os números inteiros, eles vêm antes do zero. E aí de casa você deve estar perguntando em que situações nós usamos o número inteiro. Com certeza você já escutou assim, meu saldo do banco está negativo, né? A partir do momento que eu estou devendo algum valor, esse número é negativo.
Ou também você já escutou assim, as temperaturas estão muito frias em tal região do Brasil, os números estão, a temperatura está abaixo de zero. Então, todos os números que vêm antes do zero, eles são chamados de números inteiros negativos. Eles são antes do zero. E depois do zero, que são os números que a gente conhece, que são os números naturais, são chamados de números inteiros positivos. Então, os números inteiros, eles são esse conjunto formado pelos números negativos e os números positivos. Os negativos vêm antes do zero e o positivo vem imediatamente depois do zero. Então, a sequência dos números inteiros, né? E esses números inteiros, nós temos os negativos, que estão à esquerda, e os positivos, que estão à direita. Ele é infinita, né? Tanto nós temos números infinitos à esquerda, como nós temos números infinitos à direita. Então, não há um número inteiro que seja o maior e nem também que seja o menor, porque ela é uma sequência infinita, tá certo? Então, os números naturais são os que você já conhecia, começa do zero até números que a gente não pode citar, que é infinito, e os números inteiros são aqueles que envolvem os negativos e positivos, tá certo? O próximo número que nós vamos estudar hoje são os números racionais. E aí você pode estar dizendo, professora, o que são números racionais? Esse nome é estranho, né? Então, vocês já estudaram fração. E vocês sabem que o número que está em cima, ele está dividindo pelo de baixo. É uma razão. Então, esses números aqui que são em forma de fração ou os números com vírgula são chamados números racionais. Então, quais são os números racionais? São os que são escritos em forma de fração ou em forma de número decimal. E você pode até observar, por que eu posso dizer que 0,2 eu posso escrever 2 décimos? Porque eu tenho uma casa decimal. Então, se eu tenho uma casa decimal, o número que vai ficar aqui vai ser 10. Como é que eu posso transformar esse número aqui no número de fração? Se eu tenho duas casas depois da vírgula, então vai ser 100, tá certo? Então, sempre é dessa forma. Se eu tivesse 3 números depois da vírgula, ia ser 1000, e assim sucessivamente. Então, todo número natural, gente, a gente pode escrever em forma de fração. Apesar do número estar aqui sozinho, todo número natural, ele tem um denominador. Ele pode ser representado em forma de fração. O 5 é a mesma coisa de eu colocar 5 sobre 1, porque todo número natural tem 1 aqui embaixo. E também os números negativos também podem ser escritos em forma de fração, tá certo? Então, relembrando, os números naturais são os que você já conhecia. São aqueles que começam no zero e vai até o infinito. Os números inteiros são os positivos e negativos. E os racionais são os que podem ser escritos em forma de fração ou número decimal, tá certo? No livro de vocês também vem falando de decimal exato e decimal que não dá exato. Como assim, professora? Porque quando eu divido um número, né, muito pequeno, como é o caso de 1 dividido por 4, né, vai dar um número decimal. Vamos relembrar como é que a gente faz essa divisão? Vamos relembrar? Quando eu divido um número, no caso é o dividendo, e aqui é o divisor, e o 1 é menor, né? O dividendo é menor que o divisor, eu vou colocar 0 aqui, para poder dividir, e já começo minha divisão com 0, deixa eu só colocar aqui o marca-texto, porque fica melhor da gente apresentar para vocês, ó. Vamos relembrar aqui. Quando eu divido 1 por 4, eu não vou conseguir porque 1 é menor que 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou
aumentar ele com um zero. E no momento que eu coloco zero aqui, eu também coloco no meu quociente 0, para indicar que ele é um número menor que 1. Todo número que for 0, ele é menor que 1. Então, 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para chegar em 10, 2. Como eu já coloquei a vírgula, eu posso colocar outro zero aqui sem precisar colocar a vírgula, tá certo? Então, 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Esse decimal, ele deu exato, chegou no zero. Mas nós vamos ver aqui um outro caso como 1 dividido por 6, que não vai dar exato. E aí é uma dízima periódica. Por que ele é uma dízima periódica, professora? Porque ele vai dar um número repetido. Você vai repetir infinitamente, nunca você vai chegar ao fim dessa conta. Então, 1 dividido por 6 eu não consigo porque é menor. Então, eu vou colocar um zero aqui. Vai ficar 10 dividido por 6. No momento que eu acrescento esse 10, eu vou colocar o 0, 10 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 6, 6. Para chegar em 10, 4. 4 é menor que 6. Como eu já coloquei a vírgula, eu posso colocar um zero aqui para dividir com 6. 40 dividido por 6 vai dar 6. Por quê, professora? Porque 6 vezes 6 é 36. Para 40 dá 4. Como eu já coloquei a vírgula, eu posso apenas colocar o zero aqui. E fica 40. 40 dividido por 6 vai dar novamente 6. 6 vezes 6, 36. Sobra 4. E o que você vai observar? O que você vai concluir? Isso é uma dízima periódica, porque se você continuar, vai dar infinitamente 6. Então, a partir do momento que eu divido o número e dá um decimal, onde esse número vai se repetir infinitamente, ele é uma dízima periódica. Quando eu divido um número decimal e ele dá exato, né? Por que ele é decimal? Porque o dividendo é menor que o divisor. E dá exato, a gente chama de decimal exato. Então, esse exemplo aqui é um decimal exato, porque deu uma conta exata. Esse exemplo aqui que eu fiz para vocês é uma dízima periódica, porque além dele não dar exato, ele vai ser um número que vai se repetir infinitamente, tá certo? Então, vocês observaram, né, os 3 tipos de conjuntos numéricos que estudamos hoje. Você viu que é muito fácil. A gente estudou os números naturais, né, os números inteiros e os números racionais. E viram que é muito fácil da gente identificar e reconhecer os conjuntos numéricos. Basta um pouquinho de atenção. Se tiver dúvida, coloca a videoaula novamente. Presta bastante atenção que com certeza vocês não vão ter dificuldade para identificar se aquele número é natural, inteiro ou racional, tá certo? Então, vamos terminando a nossa aula por aqui. Vamos prestar atenção às atividades propostas pelo professor de sala, fazer todas as atividades, interagir, porque dessa forma estaremos tendo um melhor aproveitamento, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.